Olá pessoal, hoje vamos falar sobre funções privadas em Elixir. Mas, primeiramente, o que são funções privadas? As funções privadas são aquelas que não podem ser acessadas fora do módulo onde foram definidas. Elas são muito úteis quando precisamos de funções auxiliares, que devem ser usadas apenas internamente dentro de um módulo, evitando que outras partes do código acessem diretamente essas funções. Mas também surge uma dúvida: qual é a diferença entre funções públicas e funções privadas? Em Elixir, as funções públicas e privadas desempenham papéis fundamentais na construção de módulos, sendo diferenciadas principalmente pelo seu escopo de acessibilidade e pela forma como são usadas e testadas dentro de um projeto. As funções públicas em Elixir são aquelas que podem ser acessadas e chamadas a partir de qualquer lugar, tanto dentro de um módulo onde foram definidas, quanto em outros módulos que importem ou utilizem o módulo em questão. Essas funções são declaradas usando a palavra-chave def, como podemos ver aqui. Já no caso das funções privadas, elas são destinadas ao uso exclusivo dentro do próprio módulo, onde foram definidas. Elas são declaradas usando a palavra defp, que é def, de uma função pública normal, e adicionamos o p para transformar ela em uma função privada. Mas surge a última dúvida também: de por que usarmos essas funções privadas? Nós usamos as funções privadas para organizar melhor o código e esconder detalhes internos que não precisam ser expostos. Isso é fundamental para melhorar a legibilidade do código e melhorar a sua compreensão. Agora eu vou fazer um exemplo real que usa o módulo cálculo, que vai calcular o seu fatorial, que também vimos em alguns exemplos anteriores nas aulas passadas. Eu vou criar um módulo chamado cálculo. Dentro desse módulo eu vou criar uma função pública, def, que vai ser chamada tail fetch /dn, e que a resolução dela vai ser chamar a função privada pfetch, que vai ter n e vai ser 1, que vai ser o seu acumulador. Agora eu vou criar a função privada. A função privada para ter tem que dizer def, que é a função pública, para transformar ela em privada é só adicionar o p no final. Aí agora podemos nomear ela pfat. Agora vamos colocar os parênteses 0, acumulador. Ok. Aí vamos colocar o que ela vai executar, que ela vai retornar um acumulador. E agora a segunda parte da função privada vai ser defp pfetch. E agora ela vai fazer o seguinte: ela vai ter n, a variável acumulador, e também ela vai ter aqui, ela vai ter a parte que vai fazer a refatoração, que ela vai chamar ela própria. Ela vai n-1, vai colocar o acumulador e vai multiplicar por n. Esse aqui vai ser o exemplo que vamos usar nessa aula. Ela é bem simples, funciona assim. Primeiramente, criamos essa função pública. Essa função que vamos chamar se quisermos calcular o fatorial de um número. Ela é pública, ou seja, pode ser acessada de qualquer lugar. Ela recebe o número n e, ao seguir, ela passa pfetch, passando n e 1 como acumulador inicial. Logo em seguida, criamos duas funções privadas. Essa função que faz o trabalho pesado do cálculo fatorial de forma recursiva. Ela é privada, ou seja, ela pode ser chamada só dentro daquele módulo de cálculo. Isso é feito para que ninguém mais, além do próprio módulo, use essa função diretamente. A primeira cláusula, essa aqui, ela faz o seguinte: ela diz que se o valor n for igual a 0, ela vai retornar o acumulador. E como nós declaramos aqui inicialmente, o acumulador inicial é 1, por causa desse cálculo aqui. Uma das regras do fatorial é que se o fatorial for igual a 0, tem que se retornar 1. E é esse caso aqui que está sendo fornecido nessa função. A segunda cláusula é o seguinte: ela vai multiplicar o acumulador vezes o número atual e vai chamar o pfetch novamente
com n-1. E assim vai se fazendo a recursividade até o final do resultado. Agora vamos executar esse código. Inicialmente vamos inicializar. Vamos verificar se esse módulo ele existe. Não existe porque falta ser salvo aqui. Vou só tirar. Inicializar de novo. Pronto, ele existe, o módulo cálculo na pasta cálculo é x. Agora eu vou executar ele. Eu vou chamar primeiro o módulo cálculo. Vou chamar a função pública, que só ela pode ser chamada, as funções privadas vão poder ser chamadas dentro daquele módulo. Então, no caso, vamos ter que chamar só a função pública, que é tail_fetch. E vamos inicializar ela com 0. Vocês foram ver, ele avaliou aqui, ele foi chamado essa função. Ele retornou o valor 0 aqui. Se fosse 0, ele ia retornar o próprio acumulador, que o acumulador é 1. Ele retornou esse aqui. Agora vamos para um segundo caso, em que se a gente fornecesse outro número. Fornecesse 4, deu 24, porque ele fez a fatoração aqui, e ele retornou o fatorial de 4, que foi acionado por essa função aqui.